Inscreva-se e curta o canal Mistérios à Beira da Fogueira. A história se passa em uma pequena cidade do interior perto de uma área montanhosa, isolada e densa. A população local já estava acostumada com as lendas, mas nunca esperava que elas se tornassem realidade. Meu amigo Leonardo é um engenheiro florestal apaixonado por trilhas e acampamentos. Ele sempre dizia que a natureza era seu refúgio, seu santuário particular. Um dia, ele me ligou, animado para me contar sobre uma expedição que faria com 2 colegas de trabalho, Bruno e Gabriel. Eles iriam acampar por 3 dias em uma montanha isolada, conhecida apenas pelos nativos, para coletar amostras de solo e mapear uma área de risco de deslizamento. Eles partiram em uma manhã de sexta-feira com mochilas pesadas e o coração cheio de expectativa. A primeira noite foi tranquila, a não ser pelo som de corujas e o estalo de galhos secos. A fogueira crepitava e as estrelas pareciam ainda mais brilhantes do que na cidade. Eles conversaram sobre trabalho, planos futuros e riram de piadas internas. Foi o último momento de paz que tiveram. No segundo dia, eles se aprofundaram na floresta, seguindo uma trilha estreita. A vegetação era tão densa que a luz do sol mal alcançava o chão. A floresta, antes acolhedora, parecia ter mudado. Um silêncio estranho tomou conta do local e o canto dos pássaros cessou. Bruno, que estava na frente, parou de repente. Ele apontou para uma árvore caída e sussurrou: "Olhem para isso." Em um tronco coberto de musgo, havia marcas de cascos que pareciam ter sido cravadas na madeira, como se algo pesado e com patas de bode tivesse subido no tronco. O grupo trocou olhares, mas decidiu seguir em frente. Talvez fosse um animal de fazenda que havia se perdido. Ao cair da noite, o medo começou a se manifestar. Eles acenderam a fogueira e montaram as barracas, mas a atmosfera estava pesada. Leonardo sentiu uma sensação de estar sendo observado. Ele olhou para a escuridão da floresta e por um instante jurou ter visto um par de olhos brilhantes e amarelados o encarando. Ele balançou a cabeça, convencido de que era apenas cansaço. O que aconteceu na madrugada foi o que marcou a vida de Leonardo para sempre. Ele acordou com um barulho de passos pesados ao redor da barraca. O som não era de um animal selvagem, e sim de algo que andava sobre 2 pernas. Eram passos lentos, arrastados e com um som de casco quebrado. Com o coração disparado, Leonardo espiou por uma pequena fenda do zíper da barraca. Foi quando viu. A figura estava a poucos metros de distância, parcialmente encoberta pela névoa fria da noite. Era uma criatura bípede com a parte inferior do corpo parecida com a de uma cabra com pernas e cascos curtos. A parte superior, no entanto, era aterrorizante. Era o torso de um homem musculoso e coberto de pelos, com braços longos e finos que pendiam quase até o chão. A cabeça era o mais assustador, um crânio, com chifres retorcidos e olhos que brilhavam no escuro, como os que ele tinha visto antes. A criatura estava parada de costas para eles e parecia estar farejando o ar. De repente, ela virou a cabeça de forma abrupta e seus olhos fixaram-se diretamente na fenda da barraca. Leonardo sentiu um arrepio gelado subir pela espinha. Os olhos não expressavam maldade ou fome, mas uma inteligência perversa. O homem-cabra soltou um ruído gutural e assustador, uma mistura de um balido de bode com um grunhido humano, e começou a se aproximar lentamente. O pânico tomou conta de Leonardo. Ele tentou gritar, mas as palavras ficaram presas na garganta. O zíper da barraca parecia emperrado. Em um ato desesperado, ele chutou a mochila, que estava ao lado do saco de dormir, fazendo um barulho estrondoso. O som pareceu ter acordado Bruno e Gabriel, que estavam nas barracas vizinhas. O homem-cabra parou abruptamente e se virou. O silêncio que se seguiu foi quebrado pelo barulho de alguém correndo. A criatura se afastou, desaparecendo na escuridão da floresta. Eles não dormiram mais naquela noite. A tensão era palpável e o medo estava estampado em seus rostos. Ao amanhecer, eles desmontaram o acampamento em um silêncio assustado, sem dizer uma palavra. A história que eles contaram ao voltar foi de que haviam sido assustados por um urso,
mas Leonardo, com o rosto pálido e o corpo trêmulo, sabia a verdade. Ele nunca mais acampou em montanhas. A imagem da criatura com olhos brilhantes e o ruído de cascos na madrugada assombraram seus sonhos por meses, e a sensação de estar sendo observado de uma presença estranha na escuridão nunca o abandonou. A experiência, no entanto, não parou por aí. 3 meses depois, o grupo precisou retornar à mesma região para uma nova etapa do projeto. Leonardo tentou de todas as formas evitar, mas a equipe era pequena e sua presença era essencial. Dessa vez, eles acamparam em um vale mais aberto, longe da densa floresta, e com a promessa de não ficarem por mais de 2 noites. A primeira noite foi de um nervosismo contido. Cada estalo de galho ou som de animal era motivo para que os 3 se entreolhassem com apreensão. Eles mantiveram a fogueira acesa até o sol nascer, revezando-se na vigília com a esperança de afastar qualquer criatura. O segundo dia foi marcado por uma descoberta que gelou o sangue de todos. Enquanto caminhavam por uma área de pedra, Bruno tropeçou em algo escondido entre as rochas. Era uma pegada não de um animal comum, mas de algo grande e pesado que deixava uma marca profunda e bifurcada. Era uma pegada de casco. As pegadas seguiam por alguns metros e terminavam em um penhasco, onde a rocha estava arranhada de forma irregular, como se a criatura tivesse escalado a parede íngreme sem o menor esforço. Um calafrio percorreu o grupo e eles se apressaram para voltar ao acampamento. À noite, o vento gelado da montanha parecia sussurrar nomes e lamentos. Leonardo estava de vigia quando ouviu um som que não reconheceu de imediato. Um canto, não um canto de pássaro ou um uivo de lobo, mas algo melódico e perturbador. O som vinha do alto do cume da montanha. Era uma melodia distorcida, como se uma voz humana estivesse sendo forçada a cantar uma canção fúnebre. O som era tão hipnótico que Leonardo se sentiu atraído, quase como se fosse uma sirene. Foi Gabriel quem o despertou do transe, sacudindo-o pelo ombro. "O que foi isso?" Gabriel sussurrou com os olhos arregalados. O canto parou de repente. O silêncio que se seguiu foi ainda mais aterrorizante do que o som. Então eles ouviram o som familiar, um ruído gutural, uma mistura de um balido de bode com um grunhido humano. A criatura não estava mais na floresta. Ela estava no alto da montanha e estava indo em direção a eles. O som de cascos começou a ecoar da rocha acima. O trio não esperou para ver o que aconteceria. Eles pegaram suas mochilas em um piscar de olhos sem se preocupar em desmontar o acampamento e correram o mais rápido que puderam sob a luz de suas lanternas em direção à estrada. Eles correram sem olhar para trás, aterrorizados e sem fôlego, até avistarem as luzes da cidade. Eles abandonaram todo o equipamento, deixando para trás barracas, sacos de dormir e a incerteza de uma presença sobrenatural. A história que contaram aos seus superiores foi que foram assustados por animais selvagens. Mas as imagens da criatura, o som dos cascos e a melodia assustadora ficaram gravadas em suas mentes. Leonardo nunca mais se aventurou em uma floresta ou montanha. À sombra da montanha, o seguia uma lembrança constante de que o mundo natural esconde segredos que a ciência não pode explicar. O homem-cabra era mais do que uma lenda, era a sombra da montanha, e uma sombra que ele esperava nunca mais ver novamente. Para mais mistérios e histórias sombrias à beira da fogueira, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.